Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água, mas o que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo, do qual não sou digno de desatar suas alpargas. E João continuava pregando, e pregava, e as pessoas vinham ouvir. Ele falava sobre o Senhor Jesus, o Salvador que viria. Sabe por que João fazia isso? Porque está escrito, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Na palavra do Deus vivo. E lá disse, João viria primeiro batizando. E depois dele viria alguém mais poderoso do que ele, que era o Senhor Jesus. E junto com a multidão, olha quem vem chegando junto com a grande multidão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, não sou digno de batizar. Não careço. Deixa por agora. Participe todas as escrituras. Então tá bom, então vou mandar o meu cara. Não. Que seja cumprido. E quando Jesus estava sendo batizado, aquela grande multidão, todos olhando, veio do céu o Espírito Santo de Deus em forma de pomba sobre ele, e uma grande voz que dizia, este é meu filho amado, a quem eu me alegro. E João Batista continuou pregando, anunciando que o Salvador viria. Só que agora o Salvador anunciava o reino de Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele anunciava o reino de Deus. E ele pregava para muitas pessoas, ele curava os enfermos. Olhando para a titia todos, nós estávamos aonde o Senhor Jesus foi batizado. E depois que ele foi batizado, ele saiu e uma grande multidão seguiam. Muitos enfermos, muitas pessoas entristecidas, muitas pessoas desesperadas, outros endemoniados. Veio um homem endemoniado, Jesus curou, libertou aquele homem. Também veio Pedro, pediu uma cura para sua sogra. Sabe o que tinha a sogra de Pedro? Estava com muita febre. Mas também veio correndo um homem naquela multidão. Jairo pedia que Jesus ressuscitasse a sua filha que já havia morrido. Sabe o que Jesus fez? Sabe, Pedro, o que Jesus fez? Ressuscitou a filha de Jairo. E também no meio daquela multidão tinha um homem com uma mão mirrada. E Jesus curou aquele homem. E logo, dando uns passos, viu um homem todo leproso. Seu corpo estava todo cheio de ferida. Não havia mais ninguém que pudesse fazer nada por aquele homem. Mas o Senhor Jesus, passando por ali, curou o homem leproso. Quantas curas o Senhor Jesus fazia naquele lugar. Mas as pessoas não gostavam. Alguns não gostavam. No meio dessa história linda, tem algo por vir que aconteceu. Sabe por que vai acontecer isso? Não porque Jesus era má, porque ele era uma pessoa muito boa. Não porque ele precisasse fazer, porque ele fez por amor. Mas está escrito aqui que ele teria que ser crucificado. Para que nós, através do seu sangue, fôssemos purificados e tivéssemos o grande privilégio de entrar no céu. E aqueles homens olharam para Jesus e ele não tinha feito nada e eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, chicotearam ele, bateram nele e ele culpa nenhuma tinha. Jesus não tinha culpa, ele veio para tirar os seus pecados. Ele poderia ter desistido dessa cruz, ele poderia ter desistido de tudo isso, mas ele quis ir até o fim pela sua vida. Ir até o fim. E quando Jesus, carregando aquela cruz, ele amou você. Ele precisava passar por isso. Tudo que está escrito vai se cumprir. E quando Jesus já estava na cruz, pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos nós, o grande Salvador,
E ele deu o último suspiro. Sabe o que aconteceu, crianças? Aquelas pessoas que estavam xingando ele, que cuspiram nele, que brigaram, que ofenderam, que bateram. Teve um momento que a cruz estava tão pesada que alguém foi escolhido para carregar um pouco a cruz, para que Jesus tivesse um pouco de descanso. E quando ele tirou a cruz das costas, deu aquele alívio por uns instantes, mas ele preferiu até o fim. E para que todos vissem que ele era o Salvador, quando ele deu o último suspiro, escureceu tudo, ficou tudo escuro e o véu se abriu. E o nosso Senhor foi aceito pelo nosso Pai. Mas ele não ficou nessa cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive no nosso meio. O Senhor não está mais na cruz, o Senhor é um Deus vivo. O nosso Senhor vive. Você tem motivos de sorrir, você tem motivos de se alegrar, você tem motivos de confiar em alguém, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vive. Amém? E eu queria dizer uma coisa para você, essa história não acabou. Essa história só começou porque quando ele ressuscitou, ele se encontrou com seus discípulos, que eram 12 discípulos, e ele disse: eu vou para o Pai. Ele está sentado à destra de Deus e ele intercede pela sua vida. Ele é o único que pode interceder, pedir a Deus por você. E ele tem feito isso. E uma coisa que eu quero que vocês gravem no coração de vocês nessa tarde: sempre tem que vir alguém antes do Senhor Jesus. No deserto foi João Batista. Na minha vida, alguém teve que vir antes do Salvador. Na sua vida, alguém teve que vir antes do Salvador. Na vida dos seus pais, alguém teve que vir antes, anunciar a chegada dele, anunciar a vinda do Salvador. E você? Tem anunciado? Você vai chegar primeiro na vida de muitas pessoas, anunciando o Salvador. E quando você anunciar o Salvador, ele vai vir, vai fazer morada no coração daquela pessoa. Amém?